O Autorretrato de hoje conversa com o deputado Davi Zaia, do PPS. Ele nasceu em Cordeirópolis, no aglomerado, a região ali de Piracicaba. Hoje trabalha aqui na capital paulista, tem uma atuação grande em Taubaté, onde reside. Mas a gente quer saber, além de toda a sua trajetória política, um pouco do pai, Davi Zaia, do filho e de todos os seus valores, das suas conquistas, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Autorretrato. Satisfação minha estar aqui com vocês. O senhor tem uma grande trajetória de política, é a terceira vez aqui como deputado na Assembleia Legislativa, mas eu quero começar um pouco da sua história lá em Cordeirópolis, correto? O senhor passou a infância ali, até que idade o senhor permaneceu em Cordeirópolis? Eu saí de Cordeirópolis em 67, com 11 anos. 11 anos. Nasci em 56, a gente sempre morou no sítio lá, meu pai e os irmãos deles, meu avô. A gente morava tudo junto numa casa grande lá, no sítio, plantava cana, laranja, milho, arroz, essas coisas todas. Então a infância foi ali, e depois fui fazer o primário, aquele tempo grupo escolar, lá no grupo escolar Coronel José Levi, ficava na cidade, era a nossa casa, o nosso sítio onde a gente morava estava uns 2 quilômetros e meio da cidade, então era todo dia, cedo, a pé. E a pé, né? Aquele tempo ainda ônibus, não tinha transporte escolar, não. Então, saudade a gente daquele tempo lá do mato ali, daquela cultura. Sempre dá saudade, sempre que posso. Eu volto lá, porque minha mãe continua morando lá, meus irmãos continuam morando lá. Sua mãe é viva, hein? Minha mãe ainda está viva, meu pai é que faleceu. Dona Rosa Celotti. E o seu Alfredo Zaia. Hoje, essa cultura variada que o senhor falou lá, plantar arroz, feijão, hoje hoje a monocultura tomou conta, acho que, do estado, né? Hoje, como só tem a minha mãe lá, ela arrenda, então, além de um pedaço onde moram meus irmãos, o restante que sobra, tem um pessoal que planta milho, normalmente milho, num pedacinho de terra. E aí, o senhor fica lá até 11 anos, então o ensino médio não foi em Cordeirópolis? Não, aí na época era o ginásio e o colegial, Então, eu fiz em Araraquara, eu fui para lá para o seminário do Verbo Divino, e fiquei lá então 7 anos, fazendo o ginásio e o colegial, e voltava para casa daí nas férias. Então, normalmente julho passava em casa, e depois dezembro, janeiro e fevereiro. O que o seminário lhe trouxe, assim, que o senhor guarda até hoje? A possibilidade de estudar bastante, de poder conviver com gente de várias cidades, porque lá tinha gente aqui da capital, e gente das demais cidades do interior de outros estados, do interior do Paraná, tinha algumas pessoas lá. Então, para mim que tinha vivido até os 11 anos, praticamente em Cordeirópolis. Ali o que eu conhecia fora de Cordeirópolis era ali Araras, Limeira, as cidades que estavam ali no entorno e não mais do que isso. Então fui para Araraquara, já era uma cidade bem maior, encontrava pessoas que eram aqui da capital. Então foi uma experiência muito assim, diferente do que eu já tinha vivido. E essa veia política começa a nascer ali com estas pessoas ali de várias localidades ou não necessariamente? Naquela época eu ainda não tinha uma participação política. Nós morávamos no seminário e estudávamos durante o dia no colégio, que era um colégio também dos padres, mas era um colégio aberto. Tinha nós que éramos internos, mas tinha também o pessoal que estudava lá, que era da cidade de Araraquara, que era o colégio de Caxias, e depois o colegial foi no Colégio Progresso. Então, eu nunca tive lá ainda no seminário uma participação política. O senhor fica lá dos 11 até? Até os 17. Aí o senhor vai para Campinas? Aí eu vou para Campinas porque a continuidade era fazer o curso de filosofia. O seminário maior do Verbo Divino era aqui em São Paulo, na rua Verbo Divino, que tem esse nome, inclusive, porque lá tinha um seminário, aqui em Santo Amaro. Mas os padres estavam fazendo uma experiência na época de montar outros locais. Então foi montada uma casa em Campinas, a gente foi para lá, eu fui para lá em 74,
estudava à noite, fazia o curso à noite de filosofia na PUC, né? E já em 74 eu cheguei em janeiro para me matricular e começar o curso, e depois já em junho eu entrei no banco. Né? Eu fui, porque aí era uma experiência de a gente estudar e ao mesmo tempo trabalhar. Mas por que filosofia, deputado? Não, porque para poder ser padre, né, precisava fazer o curso de filosofia e depois o curso de teologia, esse seria o caminho. Então eu fui para Campinas para fazer filosofia porque eu ainda continuava no seminário. Então eu morava nessa casa, nós morávamos lá em 8 pessoas, estudantes, né? E aí, curiosidade, o curso de filosofia na PUC, você vai estudar todos tinha um professor que falava, quer lembrar dos filósofos, lembra da palavra spa, né? Que é o Sócrates, Platão e Aristóteles, você nunca vai esquecer. Mas estudava os filósofos mais contemporâneos também, Emerson. Estudamos, assim, dos filósofos mais antigos, né? Platão, Aristóteles, né? Sócrates, né? E depois, né, os filósofos, até Heidegger, Kant, né, esses outros todos. E é uma base boa, né, deputado? É uma base boa. Para a própria política. Tanto que, quando eu completei o primeiro ano de filosofia, né, os padres resolveram mudar e centralizar tudo de novo aqui em São Paulo. E aí eu estava em dúvida se eu continuava ou não, então eu optei por ficar lá, mas mantive o curso de filosofia, completei o curso de filosofia. Né? Aí e os fui pais, morar o que numa falava república. seu Alfredo? O que ele falava? Vai seguir? Ele tinha alguma opção ou não? O senhor Não, estava livre para seguir o caminho. Meu pai, ele sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Né? Minha mãe, que era mais religiosa, tal, né, estava sempre muito orgulhosa, né, do filho ser padre. Mas aí, né, vai para a cidade de Campinas, né? E aí é o quê? República, não? Aí depois, quando lá era como se a gente morava ainda, tinha um padre e mais o nosso grupo o senhor ficava que morava no seminário lá. Em Campinas. Seminário. Era uma casa, né? Como se fosse uma república. Certo. Mas aí, quando terminou o primeiro ano e os padres resolveram centralizar tudo aqui em São Paulo, eu resolvi optar em ficar em Campinas, aí já fora do seminário. Mas é um ambiente bem fechado, né, deputado? Ou tinha liberdade para sair, porque Campinas é uma cidade muito rica culturalmente falando. Não, né? tinha, lá já tinha, porque a gente funcionava como uma república. Então, primeiro que trabalhava. Então eu ia trabalhar, tinha o contato normal. E mesmo em Araraquara, quando nós ficamos no seminário, que foi o ginásio colegial, como a gente estudava num colégio que era na cidade, né, as aulas não a gente tinha aulas no seminário de latim, de grego, né, outras, né, mas o curso normal era num colégio que era público, né? Público que eu digo, era um colégio dos padres, mas tinha gente que não estava no seminário. Tinha o pessoal, aliás, Campinas era um colégio misto, isso em Araraquara. E correto. em Campinas, eu estudava na PUC, portanto tinha as atividades como qualquer estudante, né? E também estava trabalhando no banco, então nesse período. Mas só fiquei um ano no seminário em Campinas. Aí eu já saí, aí fui morar numa república, né? E aí é que... Aí tinha festa também, não? Tinha. Diz que cidades como Campinas, em que há muitos estudantes, porque lá tem a PUC, né? Tem a Unicamp, né? E a rapaziada gosta de sair na quinta-feira, né? Porque os pais nem ficam sabendo que sexta-feira eles voltam para suas casas, né? Então quinta-feira era o dia da balada. A festa era mais o pessoal que fazia lá medicina, direito, o pessoal da filosofia mais sossegado. Não, era mais o pessoal que estudava durante o dia, que só era estudante. A gente trabalhava, então esse negócio de sair na quinta não tinha, não. Na sexta-feira cedo eu tinha que trabalhar. Eu entrava no banco às 8. No banco o senhor foi... que atividade o senhor exerceu? Caixa? Não, lá não. A área administrativa. É área administrativa, mas era atendimento ao público. Não era caixa, mas era atendimento ao público. Isso no banco francês e italiano, que foi o meu primeiro banco, que eu fiquei 2 anos, 74 até 76. Em 76 eu fiz o concurso e aí entrei na nossa caixa. Aí era um setor interno, era a contabilidade regional do banco. Que era, então, como o Banco do Brasil, um grande emprego, né? Era um emprego bom. Conquistaram uma vaga em um banco estadual, E o senhor gostava ali? Olha, eu gostei área burocrática, porque né? era um serviço que eu acabei gostando e eu entrei no banco em 76 e em 1980 eu já estava no sindicato. No sindicato? Né? Dos bancários, né? Como secretário-geral dos sindicatos bancários lá em Campinas. Como é que foi a saída assim para o sindicato? O senhor via demandas ali internas?
Então isso foi foi convite? interessante, que eu fui a isso, né, aí já pela militância política. Porque quando eu cheguei na PUC em Campinas, né, aí já comecei a ter muito contato, isso era 74, a gente ainda estava num regime fechado, né, a ditadura ainda estava presente, então eu comecei a conviver ali com o pessoal que estava fazendo o movimento estudantil, embora estudasse à noite, né, tinha uma participação nisso. No segundo ano eu fui presidente do Centro Acadêmico da Filosofia, né? Então tudo isso foi me pondo em contato com o pessoal da política. E quando eu terminei o curso de Filosofia, eu tinha a ideia de continuar fazendo alguma coisa. Então uma das professoras, né, a Verinha, que era uma professora nossa lá do curso de Filosofia, ela me levou lá tinha o curso Evolução. O curso Evolução era cursinho, para quem queria fazer vestibular, e também uma coisa que tinha na época é para quem queria fazer ensino médio, tinha aqueles exames do curso de madureza. Então a pessoa fazia um curso, depois fazia o exame para completar o ensino médio, ou até o próprio ginasial ainda na época. Então ela me levou lá e falou, eles normalmente contratam pessoas para dar aula. Né? E eu fui lá fazer uma ficha junto com ela, fazer uma inscrição lá e deixei lá. E na saída, ela me apresentou uma pessoa que dava aula lá, que era o Reinaldo Dias, mas o Reinaldo era um militante, né, de esquerda, de uma organização da época, né, clandestina. E logo depois ele me convida, eu não tinha vaga lá no Evolução, mas ele me chamou para dar aula num curso que ele organizava no Sindicato dos Petroleiros de Campinas, né? Que era um curso para os trabalhadores da Petrobras que não tinham o colegial. Então eu fui dar aula de Geografia nesse curso que ele coordenava, né? O presidente do sindicato na época já era o Jacob Bittar, que depois foi prefeito de Campinas, um dos fundadores do PT, e com o Reinaldo eu comecei a militar mais intensamente na política. Isso o senhor estava com 20... Era 74, 76, eu estava com 20 anos, né? 22 anos, aí 78, né? Então com 24 anos eu fui para o sindicato, aí as organizações políticas já tratavam isso assim, como uma tarefa, né? Cada um recebia uma tarefa de fazer uma militância. A minha, como eu estava trabalhando como bancário, né? Fui assim, né? Além de participar da política, a orientação era participe também do sindicato. Né? Então eu comecei a frequentar o sindicato, aí nas assembleias, me associei ao sindicato. E foi dessa época a luta contra a ditadura? O que o senhor tem de história dessa época? O movimento estudantil já estava no começo do enfrentamento, né? Eu não cheguei a militar em nenhuma organização clandestina, né? Mas você tinha as assembleias dos estudantes, no sindicato já não tinha mais aquela repressão ainda, mas eu me lembro que as assembleias dos estudantes, por exemplo, lá na PUC, né, a polícia chegava, cercava a rua, né, obrigava a dispersar, né, várias manifestações no Largo do Rosário, né, a polícia encostando o caminhão do corpo de bombeiro para jogar água, bomba, a gente correndo, né, então foi essa a experiência e, ao mesmo tempo, já militando numa organização, né, que ainda não era o PCB, era uma organização clandestina, né, então eu fui militar, aí depois fui militar no MR8, que era uma outra organização, né, que tinha inclusive feito a luta armada, mas que já tinham feito a revisão disso, né, já não estavam mais na questão da luta armada, estavam na militância política mesmo. Foi muito sangue, muita prisão. O senhor acha que hoje as pessoas, principalmente a juventude, sabe valorizar? Eles não conheceram muitos não conheceram o que era o enfrentamento da ditadura. A gente está sabendo valorizar a nossa democracia? O senhor acredita? Usufruir os frutos que a gente conquistou? Acho que nem sempre as pessoas dão a devida importância, né? Mas a democracia foi uma luta muito grande do povo brasileiro, né? Para poder se expressar. É claro que hoje, com essa crise que o Brasil está vivendo, muita gente, às vezes, eu vejo até gente achando que dizer que era boa a volta dos militares, que eles iam dar um jeito. O senhor que viveu aquele período, acredita que não... Não, acho que não tem nenhuma hipótese disso, né? Acho que isso não é a solução. Né? A sociedade tem que encontrar a solução participando, corrigindo o que tem de errado e democraticamente decidindo,
né? Eu, periodicamente, inclusive, leio muita coisa da época, né? Não tudo que eu vivi, porque Sim. o período mais duro da ditadura, eu estava fora da militância política, eu estava no seminário, que foi o período do combate à luta armada, às organizações que enfrentaram Mas isso. participou ativamente. Eu vou pedir para o nosso diretor mostrar um pouco das fotos que nós temos aqui, que nós estamos apresentando aqui ao fundo, mas também tem muita coisa que eu gostaria que o senhor também comentasse um pouco. Centrais sindicais propõem aí já no gatilho. sindicato eu estava no Diese também naquela foto, né? E a campanha do salário mínimo foi uma campanha importante. Saiu uma foto quando eu cheguei em Araraquara, em 67. Juizado de menores. Juizado de menor para você fazer a carteirinha. Isto né? Aí é a formatura do quarto ano primário, né? Lá em Cordeirópolis. Cordeirópolis. Né? Todo mundo de terno, né? Aí alguma foto, eu não estou Mas, conseguindo ver aí, talvez em Araraquara, eu estava lá com certeza nessa época, né? Essa já mais recente. Aí já mais recente, aí já estava na luta dos bancários. Né? Isso já deve ser em Campinas, por aí. Com certeza em Campinas. Né? Aí um debate com o pessoal já no sindicato, na Federação dos Bancários, mas discutindo a questão da privatização dos bancos, que era a luta dos bancários. Aí é um encontro normal dos bancários, preparando campanha salarial. Né? Esse encontro foi em Piracicaba. Federação dos Bancários. Aí na Federação dos Bancários, né? Com alguns diretores da época. Né? O Gadelha está aí, Gadelha foi um grande militante. Aí também na Federação, lá na sala da Federação. O senhor foi presidente do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIESE, né? E é muito interessante. Fala um pouquinho do DIESE, porque ele, além de ter um trabalho nas negociações, ele se tornou um departamento muito importante das estatísticas, hoje com grandes parcerias, né? O senhor presidiu o DIESE. O DIESE foi criado, né, antes de 64, né? Justamente para ser um instrumento dos trabalhadores, para eles poderem terem dados estatísticos que fossem deles, né? E não depender dos dados que eram do governo, porque na época se tinha muita manipulação de dados. Né? 73 ficou famoso, né? O Delfim Neto era o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, né? E você tem uma manipulação dos índices de inflação. Né? E o DIESE daí, quem não lembra, com a pesquisa, a inflação naquela época era 15, 20, 30% ao mês, chegou a isso. Imagina um número alterado que poderia fazer. Alterar uma inflação desse tipo, né, significava muita perda para os trabalhadores. Então o DIESE vem o DIESE então nasce para se contrapor a isso, para os trabalhadores terem informações que pudessem... Precisas. E o ano 73 ficou famoso porque o DIESE enfrenta essa questão. Né? Os sindicatos ainda não tinham tanta liberdade para falar, mas o DIESE, como contrapunha dados técnicos, né? Então ficava difícil combater, não estava fazendo agitação política, o DIESE estava contestando com números aquilo que o governo estava apresentando. E é um departamento que hoje está aí para... Né, o DIESE, muito tempo, teve o Barelli como diretor técnico, né, porque o DIESE tinha uma estrutura de uma diretoria sindical, porque os sindicatos é que montaram o DIESE, e uma diretoria técnica. Então o Barelli foi diretor do DIESE, o diretor técnico, durante quase 20 anos. Era meio sinônimo, né? Barelli-DIESE, Barelli-DIESE. E aí, quando o Barelli sai do DIESE, né, em 82, né, que eu fico durante um ano presidente, depois um ano secretário, um ano vice-presidente do DIESE, e naquele ano nós lançamos uma campanha que era SOS Salário Mínimo. Né? A ideia era justamente o quê? Recuperar o valor do salário mínimo. Né? O salário mínimo precisa subir mais do que os outros salários. Né? Para fazer o quê? Para você reduzir as diferenças salariais dentro dos próprios trabalhadores. Sim. Mas em vez de achatar quem está em cima, fazer com que os de baixo subam mais rápido. Sim. Então a forma de fazer isso era acelerar o reajuste do salário mínimo. O DIESE teve participação no salário mínimo paulista, é isso também? Não? Depois também teve, quando foi criado mais recentemente. Correto. Né?
E essa política é que depois vai começar a ser implantada no final do governo do Fernando Henrique e depois no governo Lula permanece então essa ideia de que o salário mínimo tem que subir mais do que os outros salários e com isso reduzir a diferença que você tem dos maiores para os menores. E a desigualdade social. A desigualdade. Deputado, o senhor chega na Assembleia Legislativa em 2006, portanto há 10 anos, né? Isso. E com 54.799 votos, uma boa votação, aqui o senhor atribui essa votação expressiva assim logo de cara na primeira vez? O senhor já tinha um conhecimento ali da Eu já tinha sido sindical, candidato, né? 2 vezes a deputado, né? Tinha tido 19.400 votos numa, 19.094, que eu fui candidato a deputado federal, né? Fiquei próximo de assumir naquele período, mesmo com uma votação mais baixa, né? Mas a coligação nossa elegeu com 21 mil votos, então eu fiquei muito próximo. E aí em 98 também não tinha sido eleito. Né? Em 2006, né, eu já tinha disputado outras eleições, prefeito, vice-prefeito em Campinas, também não tinha sido eleito, mas 2006, né, o que tem é uma grande mobilização, principalmente dos funcionários do Banco Nossa Caixa. Ah, sim. O sistema financeiro estava passando por muitas transformações, que vinha desde o Plano Real, né? A maioria dos bancos estaduais tinham sido privatizados ou até vendidos, fechados, e na Caixa nós tínhamos uma grande luta para manter a nossa Caixa. E eu era do conselho do banco, eleito pelos funcionários. E houve uma grande mobilização dos funcionários em torno da minha candidatura. Isso me ajudou muito, né? Além da minha militância no partido, de toda essa militância política que eu já tinha. A Caixa que acabou sendo fundida com o Banco do Brasil, né? Em 2010, acho, né, passou para o Banco do Brasil. Agora, a presidência estadual do PPS, o senhor assume depois de 2006, não? Depois de 2006. Ah, não, em tá. 2006 eu já era. Eu assumo, era. entre 2004 e 2006, eu assumo a presidência do partido no Estado. Deputado, o senhor com 10 anos aí como deputado, o senhor eleito pela terceira vez aí no terceiro mandato, vou pedir para o senhor deixar... eu sei que o senhor tem um grande futuro ainda pela frente, mas os jovens que estão chegando, inclusive os jovens deputados, o que o senhor aprendeu nesses 10 anos aí que o senhor deixa também como legado de prática legislativa? É mais difícil para se passar um projeto, um consenso, ou são as dificuldades financeiras quando bate no executivo? Porque eu imagino que o senhor que tenha muita vontade de fazer com que os projetos sejam aprovados, mas a gente sabe que na prática é difícil, né? Qual é o recado que o senhor deixa? Olha, assim, como deputado, eu acho que é importante sempre estar atento às grandes questões da população. Então, eu acho que é importante a gente discutir eventualmente um projeto que eu apresente e tal, mas acho que também a gente tem um grande papel de discutir e debater questões, né? E então, eventualmente, projetos que venham do governo, né? Porque tem questões que são de competência exclusiva do governo, mas mesmo assim é importante se debruçar sobre esses projetos e melhorar esses projetos, ouvir, né, os segmentos que a gente representa e poder eventualmente oferecer emendas, propostas de mudança e de melhoria desses projetos também que vêm do governo. Eu acredito muito nessa possibilidade de fazer o debate político e do debate político encontrar sugestões, consensos que possam virar uma legislação e com isso ajudar a gente a ter uma legislação melhor para o Estado e para o país. O senhor atua aqui na Casa Legislativa em diversas áreas, mas tem alguma de preferência? O senhor foi secretário de Emprego, de Relações do Trabalho e atua também na educação. Existe uma área que o senhor gosta mais, assim? Então, eu pela minha origem, eu tenho acompanhado muito a questão da agricultura, né? Tenho acompanhado hoje muito a questão do cooperativismo, acho uma iniciativa importante, né? As cooperativas podem ser uma alternativa para os trabalhadores, pode ser uma alternativa para aqueles que querem ter pequenos negócios, em vez de ficar sozinho, né, se juntar e conseguir disputar melhor o mercado. Né? Então, tenho apoiado muito o cooperativismo. O senhor tem um projeto que fala da cooperativa de crédito. O que seria? Seria para melhorar... Que
que a gente já aprovou aqui, né, porque nós tínhamos uma lei que dificultava as cooperativas de crédito dos servidores públicos, né, de fazer o crédito consignado. Sim. Né? É uma legislação antiga, então nós revogamos essa legislação, mudamos e com isso as cooperativas podem fazer o crédito consignado. Essa já se tornou lei? Já se tornou lei. Que é muito bom, né? Porque as comunidades empresariais elas podem se unir e oferecer ao trabalhador um crédito e mais barato. Mais barato, né? Que é o grande desafio hoje. Um país que o crédito é caríssimo, né? E isso pode fazer não só com uma melhoria direta para o empregado, mas também para a comunidade como um todo, né? Nós temos cidades pequenas aí que a economia é gerada pelos aposentados, né? Porque é verdade, é verdade. Hoje, a questão do crédito continua sendo um grande desafio no Brasil. Fazer crédito barato, né? Isso permite que as pessoas melhorem. O problema é que nós temos um crédito muito caro. Então, as pessoas, em vez de melhorar de vida com o crédito, ficam endividadas. E nem todos têm acesso. Aliás, quanto maior o poder aquisitivo, mais fácil o acesso ao crédito. E quanto menor, fica mais difícil para, principalmente o pequeno empreendedor, que é o motor de trabalho desse país. O senhor foi secretário de Emprego e Relações de Trabalho e Gestão Pública. Aqui na capital paulista, né? Como é que foi esse desafio? O senhor pegou uma época, eu acredito até que não tão ruim, 2010, né, de emprego, mas sempre tem grandes desafios, acho que principalmente de qualificação, não é? Eu fui secretário de Trabalho no ano de 2011. 2011. 2011. Foi um período bom, nós pudemos expandir a qualificação, que é sempre um desafio, né? Você tem uma transformação que agora ainda continua acontecendo, por exemplo, na área rural, né? Foi crescendo o controle, por exemplo, da cana, de você não ter o corte da cana manual, né? Então a mecanização avançou muito rápido e nós treinamos muita gente, eu me lembro, para deixar de ser um cortador de cana para ser um operador de máquina, né? Um operador do equipamento, da máquina que vai cortar, do trator, um tratorista. Né? Então isso era uma coisa que a gente fez. Depois as frentes de trabalho para aquelas pessoas que estavam fora do mercado com dificuldade de voltar, né? Poder encontrar na frente de trabalho uma forma de readquirir a disciplina e voltar para o mercado de trabalho, tendo oportunidade de trabalhar e também fazer a qualificação. E depois, já em 2013, 2014, eu fui na Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado, que cuidou do Poupa Tempo, do acesso a São Paulo, e aí fizemos uma grande expansão do programa Poupa Tempo. Deputado, o senhor foi do campo e hoje a gente começou o programa falando um pouco de monocultura, né? Eu tive algumas cidades do interior e as pessoas me diziam assim, olha, aqui a plantação, por exemplo, de eucalipto, ela resseca muito a cidade e é ruim para o clima. Monocultura, de uma forma geral, não sei quanto a cana-de-açúcar, mas as pessoas reclamam também queimadas. Deve existir algum tipo de compensação dessas grandes empresas para a cidade? Não sei se o senhor tem acompanhado isso, ou não, porque, ou pelo menos deveria haver, né? O estado de São Paulo, ele ainda é bastante diversificado, embora a gente anda por aí, parece que só tem cana, né? Mas o estado é o maior produtor de laranja, né? Tem uma produção de fruticultura bastante grande, né? É até o maior produtor hoje de borracha, né? Que a gente pensa que continua sendo a Amazônia, né? E não é. Aqui no estado de São Paulo. Então você tem uma diversificação, mas essa acho que deve ser uma preocupação nossa, né? Você tem muitos pequenos produtores que podem encontrar em atividades como a fruticultura, por exemplo, um caminho muito grande, né? E é por isso que a gente tem sempre apoiado muito isso. Eu também tenho uma frente aqui na Assembleia, que é a frente da extensão rural. A extensão rural é justamente essa atividade de você levar para o produtor aquilo que você tem de melhor na tecnologia, né? A CAT faz muito bem isso aqui no estado de São Paulo. Então nós montamos essa frente justamente para facilitar isso e garantir que mesmo os pequenos produtores eles possam ter acesso às melhores tecnologias e com isso ter produção de qualidade, ter produção com eficiência e ter mais lucro. O programa está chegando ao fim, mas eu quero deixar o senhor para as considerações finais. Eu sei que o senhor tem aqui, o senhor reside hoje em Taubaté,
e trabalha numa região extensa, Vale do Paraíba, Campinas, Baixada Santista, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, né? Como é que o senhor faz para visitar? Eu entrei um pouquinho no Facebook do senhor, vi que o senhor cada dia numa cidade, né? E tem o trabalho aqui legislativo. Como é que é esse cotidiano, deputado, em 10 anos aí de trabalho legislativo? O meu voto desde a primeira eleição foi muito espalhado. Eu não tenho uma grande cidade onde eu tenho 40 mil votos. Então, na última foram 81 mil votos. Né? A cidade onde eu tive maior número em números, né? Foi aqui em São Paulo e Campinas. Né? As duas cidades. 8 mil aqui, 7.800 em Campinas. E depois vai de Taubaté já tive 3.400 nessa eleição que eu estava mudando para lá. Então, o meu voto é muito espalhado. E eu faço questão de comparecer nos locais onde eu recebi votos. Então, de fato, eu ando muito, né? E aí, pegar, às vezes, uma sexta-feira e sair cedo e rodar o dia inteiro, e você faz 6, 7, 8 cidades, aí no sábado já fica na região, né? Porque se voltar, aí demora para chegar lá de novo, então já fica na região onde a gente está e procura concentrar isso. Né? E às vezes faz um batidão, então, sexta, sábado, um pedaço do domingo, e aí volta para casa. E volta para a capital paulista. O Autorretrato fica por aqui. Hoje conversamos com Davi Zaia, esta figura extraordinária, com muita história, poderíamos fazer muitos programas. Acompanhe o site do deputado aqui pela Assembleia Legislativa, tem muita coisa também dele no Facebook. Deputado, a casa aqui e a televisão está sempre aberta para quando o senhor quiser mostrar suas propostas. Muito obrigado. Muito obrigado a você.